Olá, estamos começando mais um Canal Z Podcast e hoje nós vamos falar sobre um assunto que acho que interessa muitos pais, né? Que é separação conjugal, paternidade, guarda dos filhos, né? Tudo isso a gente vai conversar com o Felipe Trancoso, que está aqui com a gente. Tudo bem, Felipe? Olá, Marcelo, tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez e está abordando esse assunto bem delicado hoje, que se chama paternidade, maternidade e separação conjugal. Felipe, antes de você se separar, como é que era a sua estrutura familiar? Era uma estrutura inicialmente bem saudável, tranquila, porém envolvendo algumas negligências, né? E foi um dos fatos que fez com que eu me separasse e lutasse pela guarda dos meus filhos. Tá, mas essa separação, ela ocorreu assim por um determinado episódio específico ou foi uma coisa que foi acontecendo, o desgaste da relação foi acontecendo gradualmente? Foi exatamente isso, Marcelo. Foi o desgaste que veio acontecendo naturalmente, né? E isso acaba envolvendo e quando há uma separação litigiosa, as crianças sentem muito. Então eu fiz com que eles não sentissem tanto, porque o mais novo tinha 2 anos e o mais velho 4. Então eles eram muito pequenos, então acabou assim que eles não sentiram tanto. Hoje o mais velho tem 10 e o mais novo vai fazer 8. Então não sentiram tanto a separação por ser muito novos, entende? E esse foi assim, na hora que você decidiu que ia se separar, esse foi o maior medo que você teve? Qual foi o maior medo que você teve quando você decidiu, não, meu relacionamento acabou, não é mais isso que eu quero? Qual foi o maior medo que você teve nesse instante? Nesse momento passa um filme na sua cabeça, como que você vai ser daqui para frente, como que seus filhos vão viver após o momento da separação em diante. Então isso foi uma grande preocupação minha, a rotina, porque a criança hoje, Marcelo, ela tem que ter rotina. A rotina é super importante para uma criança hoje. E você, assim, quando você decidiu se separar, né? Muitas pessoas sentem uma culpa, né? Não, eu que estou me decidindo, eu que vou me separar agora, a decisão veio de mim. Você se sentiu culpado por tomar essa decisão? Nunca, nunca, nunca. Porque um ambiente familiar saudável, a criança cresce com aquilo. Quando você está já num ambiente que não se torna tão saudável, a criança ela já não cresce com um emocional saudável. Então você tem que viver um ambiente familiar legal, feliz, saudável, porque a criança acaba sentindo isso dentro do próprio lar. E você estava casado há quanto tempo quando decidiu se separar? Na realidade foi tudo muito rápido, né? Em um ano a minha relação, eu já casei, já engravidou e foi muito rápido, aconteceu tudo muito rápido. Logo após já veio outro filho, mas quando o mais novo tinha 2 e o mais velho 4 anos de idade, eu já tomei a decisão de me separar. Então, inicialmente foi acordado, foi de comum acordo, mas logo após isso, reparando as negligências e tudo que meus filhos vinham vivendo, veio a discordância e o litígio. Mas no momento que você decidiu se separar, a sua parceira, né, a sua ex-esposa, ela encarou, no primeiro momento ela encarou com naturalidade ou já houve dificuldades no primeiro momento? Eu tive muita dificuldade de comunicação, né? Incompatibilidade. Porque quando um casal se separa, há uma incompatibilidade com relação a como você vê o mundo, sabe? São duas pessoas, quando você junta uma escova de dente, que é no caso o casamento, você une duas pessoas que tiveram criações diferentes, educações diferentes. Então isso, quando entre 4 paredes para dividir um lar e se tratando de educação dos filhos, há uma incompatibilidade e você só consegue enxergar isso vivendo. E ela enxergou essa incompatibilidade? Não, eu enxerguei. E ela, quando você decidiu se separar,
ela ainda tentou que o casamento poderia dar certo, ou já foi uma coisa que já foi mais normal para ela, Não, ela já aceitou de início? não, veio desgastando, né? Conforme o tempo. E foi uma decisão minha, né? E eu tomei essa decisão com a mais plena certeza do que eu estava fazendo, entende? Então isso daí fez com que eu procurasse já os meios jurídicos para estar regulamentando a guarda das crianças, a convivência, para que as crianças não venham a sentir tanto essa separação. Na realidade, quem se separou foram os pais. Então a criança, ela não pode sofrer com essa separação com relação à rotina. Claro, Então, a criança sempre sente, mas você tem que minimizar isso de forma mais saudável. E Felipe, assim, a gente sabe que quando um casal se separa e tem dois filhos, né, como no seu caso, acho que assim a primeira preocupação é sempre, nossa, como é que vai ser? Meus filhos vão aceitar, não vão aceitar? Como é que qual foi a abordagem que você utilizou para transmitir para os seus filhos a sua decisão, né? Conta pra gente, como é que você fez para contar para eles? Então, na realidade, como eu te disse, o mais novo tinha 2 e o mais velho 4. Então, eles não tinham maturidade ainda o suficiente para eu, como pai, ter um diálogo aberto para explicar tudo, né? Então, a gente veio conversando, eu sempre tive um diálogo muito amigável com meus filhos. Mas então, como é que você chegou? O que você falou para eles nesse momento? Você chamou eles para conversar? Filho, vem cá, quero bater um papo com vocês. Como é que foi? Como é que aconteceu? Na realidade, a primeira vez que eu peguei meu filho após a separação, eu conversei com ele o seguinte, eu falei, abracei... O mais velho beijei, ou o mais novo? O mais velho e o mais novo. Você pegou os dois juntos? Os dois juntos. Porém, com o mais velho, que já tinha um certo entendimento com 4 anos, eu abracei, beijei e chorei. E falei com ele, a partir de agora, essa aqui é a casa do papai, tá? Você vai ficar com a mamãe lá e essa aqui é a casa do papai. E esse foi o diálogo mais tranquilo que eu tive após a separação. Mas o que você quis dizer com isso? Porque no início eles iriam ficar na casa da mãe e iam te visitar assim regularmente? Como é que era o processo no início? Era uma guarda compartilhada, né? Meio a meio. Com isso, eu vim percebendo as negligências e tudo que eles vinham sofrendo com relação às negligências, atrasos escolares, enfim, entre outras questões, que está dando até pauta de um livro, né, que eu pretendo lançar um livro em breve, contando um pouquinho mais da minha história, da separação, envolvendo relacionamento e tudo mais que eu vivi com a situação toda que eu vivi da separação, e para servir de exemplo, né? Saber qual é o melhor caminho que você pode tomar com relação aos filhos, o que você pode fazer para minimizar essa dor e esse sentimento dos seus filhos. Tá, voltando para esse momento de separação, né? A gente soube então que você pegou seus filhos, né? Os dois, né? E teve essa conversa com eles. E a mãe? Você sabe como é que ela conversou com eles? Qual foi a postura que ela teve? Na realidade eu não sei até hoje, né? A genitora hoje, ela pega eles de 15 em 15 dias, ela pega na minha casa no sábado. Mas você não sabe, assim, ela chamou ele, ela quis conversar com eles também em particular? Vocês em nenhum momento, os dois conversaram com as crianças juntos sobre a separação? Não tivemos esse diálogo. Hoje a guarda é unilateral, eu tenho a provisória unilateral. Mas assim, vamos ficar no momento da separação. Então você comunicou seus filhos, né, separadamente, e você até hoje não sabe o que ela falou para eles, né? E você acha que essa foi a atitude mais certa? Ou você mudaria isso? Hoje em dia você fala, não, era melhor que nós dois tivéssemos dado a notícia juntos. Você acha que mudaria alguma coisa no momento da comunicação com os filhos? Ou você manteria o que você fez? Porque com uma criança com 2 anos,
é muito imatura, é muito pequenininha, tá de fralda. Não dá para você ter um diálogo. Com 4, tão pouco. Então, na realidade, eu não tive esse diálogo na separação. Porque eu tomei a decisão da separação. Eu saí de casa. Então, foi doloroso, foi muito doloroso. Mas, infelizmente, faz parte da vida, né? Isso daí muitas das vezes é inevitável para que se tenha uma vida feliz, alegre e saudável, até para as crianças, porque elas observam os seus passos, como que você chega em casa, como que você sai, como que você se comporta. Então, as crianças estão vendo tudo, eles sentem tudo até os 5 anos de idade. Tá. E depois do momento que você comunicou para eles, né, a separação, né, que aí eles foram, né, fazer essa guarda compartilhada, ficavam um tempo com a mãe, ficavam um tempo com você. No início, como é que foi a reação deles? Na realidade, devido às negligências da genitora, eles sempre falavam, papai, eu não quero ir, papai, eu não quero ir para casa da mamãe. Então, naquele dia que eu escutei isso pela primeira vez, principalmente pelo mais velho, eu passei a tomar uma atitude totalmente diferente. Aí eu entrei no judiciário, solicitando a guarda e fui negado durante 5 pedidos de tutela de urgência. Enfim, é uma história bem longa, bem dolorosa, mas que hoje eu percebo que cada passo que eu dei, cada atitude que eu tomei, valeu a pena. E você pode falar para a gente quais eram essas negligências da mãe? O processo hoje segue em segredo de justiça, eu não posso falar muita coisa, porque eu estou aguardando ainda a sentença e julgamento. Então, mas eu só posso dizer que o processo passa de 1.500 páginas de provas, envolvendo relatórios escolares, conselho tutelar, testemunhas, declarações, atas notariais e entre outras provas mais. Então, mas eu estou tendo, graças a Deus, o apoio e a credibilidade hoje, graças a Deus, depois de muitas provas do judiciário, entre o Ministério Público, o desembargador e juiz, mas assim, o que mais importa na nossa vida é a felicidade. E hoje eu tenho a família que eu sempre sonhei, sempre quis ter. Tá. Agora, durante a separação, esse processo de separação, né, a guarda compartilhada dos filhos, durante esse período, você buscou algum apoio externo, uma terapia para você, ou para a mãe, ou para os filhos? Ou você buscou um autoconhecimento através de livros, ou até na internet? Como é que você se preparou para que você pudesse, assim, dar uma melhor sequência na sua vida e na vida dos seus filhos? Sim, sim. Isso daí foi primordial para a aceitação da separação que eu tive, né? E do litígio também. Eu imediatamente, após a separação, eu coloquei eles numa terapia. O mais novo até nem poderia. Eu tive que aguardar aí 1 ano, ele completar aí os 3 aninhos para poder entrar na terapia, porque ele era muito novo e a terapeuta não aconselharia, devido à idade dele, tinha que ter pelo menos 4 anos. Como o mais velho já tinha 4 e já entrou na terapia, então nos 5 anos, quando o mais novo completou 3 e o mais velho 5, eles aceitaram a terapia para o mais novo também. E aí fizeram terapia junta, né, com os 2 irmãos. E aí permaneceu durante alguns meses na terapia, eles receberam alta e, graças a Deus, hoje são crianças maravilhosas, magníficas, carinhosas, e eu nunca, jamais quero colocar
a felicidade deles envolvendo o meu litígio que eu tive com a genitora. Uhum. E, por exemplo, o mais velho, né, com 4 anos de idade, já deveria estar na escola, né? Sim. Né? E na escola houve alguma dificuldade dele com os amigos, com os colegas de classe, em razão dos pais estarem se separando? Não, na parte escolar, graças a Deus, a parte emocional e comportamental deles, eu não tive nenhuma observação, graças a Deus. A escola sempre me deu o parecer total do comportamento das crianças, de como eles vinham se desenvolvendo, as notas, as suas evoluções. Então, assim, coloquei eles também na fonoaudióloga, porque o mais velho, inclusive, teve problemas com a fala, devido à alimentação, entre outras questões. E, assim, graças a Deus, hoje, com 10 e com 8, vai fazer o mais novo, são crianças fenomenais. Eu sou um pai suspeito para falar, né? Porque eu sou um pai babão, coruja e admiro muito o comportamento deles e o que eu escuto da escola sempre foram elogios. Então isso aí para mim é um orgulho imensurável. Tá, para a gente entender um pouquinho melhor, como é que era essa guarda compartilhada no início? Você ficava com eles 15 dias, ela 15 dias, como é que era isso? Um ficava final de semana, outro ficava dia de semana, como é que era essa guarda compartilhada? Na realidade, no início, que foi uma fase assim muito difícil, a única rede de apoio que até a genitora, né, teve foi a minha família, porque ela, por não ter família no Rio de Janeiro, então a rede de apoio minha e dela sempre foi a minha família. Então era uma guarda compartilhada, aonde eu tinha uma estrutura familiar aqui, só que infelizmente ela não tinha. Então acabou a guarda compartilhada vindo um pouco mais para o meu lado com relação à convivência com as crianças. Mas durante os dias da semana, nos seus dias de trabalho, eles ficavam com você? Sim, eu sempre me disponibilizei muito, né, para a educação, a criação e a rotina das crianças. Então, enquanto eles estavam com você, assim, os seus pais, se você fosse trabalhar, eles ficavam com seus pais? Sim, com a minha mãe. Com a sua mãe, Isso. né? E no caso dela, ela trabalhava também? Não. Eu não tenho conhecimento. Quando ficavam com ela que tomava conta ou ela também utilizava seus pais para tomar conta das crianças? Com certeza. Você teve receio de, como foi você que decidiu se separar, de ser assim, ser visto como agressor ou o culpado de tudo isso ter acontecido? Na realidade, essa culpa eu não carrego e nunca carreguei, né? Porque foi uma decisão com coração, né? Eu tomei essa certeza com coração. Então, foi difícil, foi doloroso, muito, principalmente para as crianças que sentem muito uma separação. E quando há um litígio, mais ainda. Então, a gente procurou sempre, pelo menos da minha parte, não envolver muito as crianças no litígio. Porque quando há um litígio entre os pais, o problema é dos pais. O problema é entre os dois. E a criança, ela está ali só no meio. Ela precisa receber amor, carinho, dedicação, precisa de educação, cuidados. Então, eu sempre procurei ser um pai muito presente, ainda mais após a separação, devido ao que as crianças acabaram vivendo, né? Você falou pra gente que quando você sentiu que havia uma certa negligência, né? Na educação da mãe, né? Você decidiu entrar no processo legal para ter a guarda dos filhos, né? O que foi mais difícil, assim, durante esse processo? Quais foram as dificuldades que você enfrentou durante esse processo legal, que ainda não terminou, né? Mas quais são as dificuldades que você está enfrentando? Esse processo, ele, como eu falei, ele segue em segredo de justiça, com mais de 1.500 páginas de prova. Foi um processo muito doloroso, porque as crianças sentiram muito, né? Teve um episódio que ocorreu
ainda bem no início, o mais novo e o mais velho foram para a casa da genitora. A minha mãe, ainda viva na época, foi entregar a eles e o mais velho se agarrou na perna da minha mãe, falando que não queria ir para a casa da genitora. A minha mãe, meio apreensiva, aí a genitora perguntou para minha mãe: ué, não estou entendendo. Por que ele está assim? Por que ele está assim? Aí a minha mãe falou: eu é que te pergunto, por que ele não quer ir para sua casa? E aquilo marcou muito a minha vida, porque aquilo foi narrado pela minha mãe para mim com muita emoção, e a gente acabou se emocionando junto. Então, ali, bem lá no início da separação, que veio a virada de chave. Eu terei que lutar pela guarda dos meus filhos, para que eu tenha um tempo maior de qualidade com eles e uma vivência maior com eles, porque do jeito que tá, não dá. Então, aí foi que eu tomei a decisão, procurei 2, 3 advogados, não deu certo, não deu liga, e aí consegui uma advogada fenomenal, maravilhosa, que abraçou a causa como dela fosse, e a gente vem seguindo até hoje juntos, como se fosse uma família. Tá. E a gente sabe, né, que nesses casos de separação, né, sempre as decisões, né, da guarda dos filhos tendem a ficar, na maioria dos casos, né, isso é uma estatística, né, tendem a ficar mais com a mãe, né? Então, assim, que provas, né, que argumentos você teve que apresentar para que você tivesse sucesso em obter a guarda dos seus filhos? Na realidade, eu tenho N provas, né? São muitas e muitas provas. Primeiro passo, eu consegui um relatório escolar comprovando os atrasos e faltas extremas ocorrido pela genitora. Eu falo a palavra genitora, Marcelo, porque a palavra mãe é uma palavra muito forte. A palavra mãe, eu tive uma mãe de alta performance. Então, eu sempre usarei a palavra genitora se tratando da mãe das crianças. Sempre. Inclusive no meu livro. Porque a palavra mãe e a palavra pai, ela Tem um teor emocional. tem um teor emocional e uma dedicação muito grande. Porque você ser pai hoje, você precisa educar, cuidar e amar incondicionalmente. O pai hoje é aquele pai que está presente na vida dos filhos, que cuida, que faz questão. Então, está chegando aí um momento em que a criança mesmo, ela vai reconhecer quem você foi para ela. Se você de fato foi uma mãe de verdade, ou se você foi uma genitora, se você foi um pai de verdade, ou se você foi apenas um genitor. Então eu sempre usarei essa nomenclatura, você não me leve a mal, porque um dia eu vou poder falar mais abertamente sobre todo o processo e tudo que eu passei. Infelizmente eu não posso falar porque o segredo de justiça me permite eu não estar comentando determinadas situações e casos aqui no podcast. E a gente sabe, o Felipe, nesse caso aí do processo legal, né? Quando vocês entram com um processo legal, tanto a mãe quanto o pai vão ter as vidas investigadas pela justiça, né? A justiça vai querer saber qual é o teu estilo de vida, né? Como é que você é no dia a dia com seus filhos e tal. Como é que foi para você ter a sua vida assim examinada pela justiça? Você teve que mudar alguma coisa na sua rotina? Como é que foi isso? Na realidade eu sempre fui o Felipe Trancoso de sempre, sabe? Sempre fui o pai presente de sempre. Então, eu sempre tive presente em todas as apresentações escolares. O primeiro dia de aula deles, sempre eu fiz questão
de estar presente, porque isso marca a memória das crianças, isso marca a vida deles. E eu nunca me abdiquei de nada com relação à presença, à educação e à criação deles. Então, eu sou um pai realmente presente. Mas essa briga na justiça assim mudou o teu entendimento do que é ser um pai? Você, através desse momento que você passou, você antes do processo você tinha uma ideia de ser um pai e com o andamento do processo você mudou essas ideias? Teve alguma coisa que você, puxa vida, não sabia que isso era assim, hoje eu enxergo a paternidade de uma forma diferente? Alguma coisa mudou? Na realidade, eu tenho uma coisa para mim assim: nenhum pai luta pela guarda do filho se não envolve negligências ou riscos. Nenhum. Por quê? Porque a mãe, ela sempre será mãe. Então, eu tive uma mãe magnífica, maravilhosa, e assim, com relação à paternidade, por não ter tido pai, eu me tornei o pai que eu não tive. Então, o meu pai foi um pai muito ausente, né? Hoje ele reconhece isso, a gente é muito amigo hoje. Ele é o avô do pai que ele não foi, eu falei isso até já em outro podcast. Então, assim, o meu pai hoje, ele vive em família com a gente, ele sabe hoje o que é ter uma família. Ele me vê hoje como um pai também exemplar. E ele reconhece essa falta que ele poderia ter sido mais presente na minha vida. E hoje eu converso muito com ele sobre isso, sobre paternidade, porque eu escrevo sobre isso, eu leio muito sobre o assunto. E assim, você que é pai, você não sabe a falta que o seu filho sente de você, a importância que você faz na vida dele. Então eu sempre digo, seja presente na vida do seu filho, seja pai, eduque, cuide, ame o seu filho incondicionalmente, porque lá na frente a conta fecha. E hoje, Felipe, como é que está a guarda dos filhos? Como é que está o processo hoje? Hoje eles estão com a mãe, estão mais com você? Como é que está hoje? Hoje tá da forma assim muito dolorosa para a genitora, acredito eu. Por quê? Porque depois de tantas provas, de tanto documento, de tanta coisa que eu coloquei dentro do processo, documentos legais, oficiais, como é que está hoje? A mãe, a genitora, ela pega de 15 em 15 dias, ele pega sábado e devolve domingo. A guarda está unilateral, provisória, a meu favor. Mas se tratando de justiça, é uma coisa que tende a permanecer. Só que eu não posso te afirmar isso, porque é o judiciário, a justiça sempre preza pela qualidade de vida das crianças, assim como eu. Então, o mais importante é que eles tenham uma vida mais saudável e mais legal e feliz possível. Como é que está a vida deles hoje, depois que eles voltaram a ficar mais tempo com você do que com a mãe? Eu procuro ser o mais presente possível, né? A guarda é unilateral, então a mãe pega de 15 em 15, pega sábado e devolve domingo na minha casa. E graças a Deus eu consegui provar perante ao judiciário, tanto para o Ministério Público, desembargadores e juízes, que eu sou um pai presente e estou fazendo o melhor para que eles tenham uma qualidade de vida. Então, e procuro nunca, jamais falar mal da genitora, por pior que seja. Eu acho que alienação parental é uma coisa muito séria hoje dentro da educação de uma criança. Então, isso tem que ser evitado. Não faça alienação parental com seu filho,
porque isso vai mexer com o emocional e o comportamental do seu filho para sempre, para uma vida inteira. E lá na frente, aquela alienação que você faz hoje com o seu filho, falando do pai ou falando da mãe, ela vai voltar contra você. Então não faça isso, porque é apenas uma criança. Deixe a criança ser criança. Respeite a visão do pai, a visão da mãe, a visão do genitor e da genitora. Deixe a criança ser criança. Você falou anteriormente, né, que se não fossem as negligências da mãe, né, que seria, pelo que eu entendi, você falou que seria mais normal que você talvez nem entrasse na justiça para ter a guarda dos seus filhos, né? Que seria, acho, mais normal eles ficarem com a mãe mais tempo, né? É isso mesmo? É porque isso, Marcelo, é uma questão social e cultural no nosso país, né? Tende as crianças ficarem com a mãe. É uma questão social. Então, assim, imagina eu tive o registro do meu pai, tive o nome do meu pai na minha certidão, só que eu não tive um pai presente. Então, é um número alarmante de crianças abandonadas pelo pai. Então, culturalmente, socialmente falando, tende as crianças ficarem um pouco mais com a mãe. Porém, a justiça vê quem oferece mais qualidade de vida para as crianças. Perante ao judiciário, o homem e a mulher, eles têm o mesmo direito perante ao judiciário. Então, cabe ao genitor e o pai buscar pelos seus direitos perante a justiça. E a mãe, a mesma coisa. Então, eu vim fazendo isso, provando que eu sou um bom pai e eu tenho capacidade emocional, psíquica e financeira de cuidar tão bem quanto a genitora dos meus filhos. A gente sabe que o mais normal é que a mãe tenha a guarda dos filhos na maioria dos processos, né? Você sentiu alguma discriminação da sociedade? Tipo, te encarando como se, é o pai que quer roubar os filhos da mãe, é o pai que é o malandro. Você sentiu alguma coisa desse tipo? Na realidade, Marcelo, eu nunca nem parei para pensar nisso. Eu nunca me preocupei com relação a o que as pessoas iriam achar, iriam pensar. Eu nunca nem me preocupei com a sociedade. Porque não é sobre mim, não é sobre a mãe, é sobre as crianças. É a qualidade de vida que eu preciso que eles tenham. É a qualidade de vida e a saúde deles. Então, não é sobre mim, não é sobre a genitora. É sempre sobre eles. O que é melhor para eles. Então, eu nunca nem me preocupei o ponto de vista da sociedade, o que o fulano iria achar, o que a fulana iria pensar. Eu nunca nem me preocupei com isso, entendeu? Mas aconteceu algum episódio concreto dessa discriminação? Você passou por algum episódio desse? Sim. Lá atrás, bem no início, eu fui conversar com um amigo que é até da polícia e tudo, da Delegacia da Mulher, e ele até me sugeriu que eu não fizesse isso, não lutasse pela guarda, porque ele já havia visto até cracuda que não perde a guarda dos filhos de hipótese nenhuma. Aquilo me deixou em choque. Mas eu tive tanta certeza no meu coração, na minha alma, que eu estou fazendo o melhor. Porque, na realidade, Marcelo, no fim, a verdade é uma só. A verdade é nua e crua. Ela só tem uma verdade. Não existe meia-verdade. Então, eu sempre tive essa certeza no meu coração em que eu estou fazendo o melhor para eles, sobre eles. Não é sobre mim, não é sobre a genitora. É sobre eles. E quando foi que você decidiu, né, que você falou durante a nossa entrevista, que você está escrevendo um livro, né, para contar a sua história? Em que momento você decidiu que precisava escrever esse livro? Eu já venho escrevendo ele desde o início do processo litigioso e de guarda das crianças, né? Por que você resolveu escrever o livro?
É porque foi uma história muito emocionante, assim, eu digo. Você viver uma situação em que eu vivi, o meu processo, já até comentei, passa de 1.500 páginas, foi uma história muito fora da curva, né? Porque num país que a gente vive, onde os filhos, um número alarmante, são abandonados pelos pais, um pai lutar pela guarda, eu sou 1% de uma sociedade. Porque dificilmente você pode puxar as estatísticas e os números, dificilmente um pai luta pela guarda de um filho. Muito difícil. E ganhar é muito mais difícil. Então, eu vejo isso como uma história assim muito rara, muito difícil. O que meus filhos viveram, o que eu vivi, todo momento litigioso. Então, eu só quero ser pai. É um livro que eu vou lançar, que eu pretendo lançar em breve, assim, para estudantes de direito, pais e mães em separação, educadores. Então, é um livro que vai abranger toda a família, tá? Tanto a família que pensa em si, o homem ou a mulher, pensam em se separar ou que se separaram, estudantes, e porque a gente vive numa sociedade hoje em que o mundo vem mudando muito veloz. Então a gente tem que estar atento a essa mudança para que as crianças não percam a infância dela no momento de briga dos pais. Porque a briga é dos pais. Os pais têm que se decidir e lutar pelos seus direitos na justiça e deixar as crianças serem crianças. Para os pais, né, que têm medo de entrar nesse processo judicial para obter a guarda dos filhos, né, mas que querem muito ter a guarda dos filhos, né, que conselho você poderia dar para esses pais? Eu sempre prezei assim, imaginei que a guarda compartilhada, normal, saudável, é o mais saudável também para as crianças. Eu sempre pensei na compartilhada, quando não há riscos ou negligências, tá? Eu acho que a compartilhada, ela fica mais saudável na cabeça de uma criança. Viver um pouquinho com o pai, viver um pouquinho com a mãe. Eu acho que esse é o mais normal hoje no mundo de hoje, porque o mundo vem mudando muito, né, Marcelo? Tecnologia, informação, as famílias vêm mudando muito. Então, é uma bomba de informação hoje você tem no celular. Então, eu acho que a compartilhada é a forma mais saudável que tem hoje, se tratando de separação, tá? Ao meu ver, isso é um ponto de vista meu, tá? Eu sou um ponto fora da curva por questões jurídicas e provas que eu tenho que meus filhos não estavam sendo tratados da forma saudável que eu achava que eles deveriam merecer e ter. Então, por isso, houve essa decisão minha lá atrás de estar lutando pela guarda unilateral e eu venho fazendo isso e defendendo isso até hoje. Maravilha, Felipe. Eu acho que, né, estamos chegando aqui no final do nosso episódio aqui. Só queria te agradecer, né, pela coragem de vir aqui falar da sua vida, da sua separação, dos seus filhos e desejar que tudo aconteça da melhor forma para você, para os seus filhos e para a genitora. Ok? Muito obrigado. Eu que te agradeço, Marcelo. Agradeço a todos os telespectadores. Obrigado por tudo. Nos siga lá nas redes sociais. Eu Só Quero Ser Pai. Nosso canal no YouTube também. Obrigado a todos. E que as crianças sejam muito felizes. É a nossa prioridade. Obrigado você que assistiu o nosso episódio. E que eu posso dizer para vocês que vamos tentar trazer aqui sempre assuntos interessantes do dia a dia, do cotidiano, para vocês verem aqui no nosso Canal Z Podcast. Obrigado.